Vamos começar mais um episódio daquele podcast. Hoje, notaram, tem algo diferente aqui, que eu estou sozinha desse lado, porque o Michel, para quem acompanhou, ele fez um grupo falando várias coisas da NRF e hoje vai ser um episódio especial para falar sobre a NRF. Meu convidado muito especial de hoje, Michel Tauil. Beleza, pessoal, bem-vindos ao Aquele Podcast. Hoje um pouquinho diferente, a gente vai trazer o tema de pós-NRF, pós-Big Show da NRF. Né? A NRF é o maior evento de varejo do mundo que acontece anualmente há 114 anos lá em Nova York, no Jacob Javits Center, que é o centro de convenção lá no coração de Manhattan, onde os maiores empresários e varejistas do mundo se reúnem para debater, trocar, falar sobre tendência, falar sobre o que está sendo feito de fato, né? Trazendo resultado para as empresas americanas e mundiais e olhando sempre tendência mundial para os próximos 3, 5, 10 anos à frente e como é que a gente tem que estar preparado. Então hoje é um pouquinho diferente nossa dinâmica do Aquele Podcast. E é muito legal falar sobre a NRF. Esse ano eu não pude estar, mas uma verdade que a gente vê, assim, que nem tudo que é falado na NRF acontece no varejo, mas tudo que aconteceu e vem acontecendo no varejo passa pela NRF. Então é super importante estar lá e ouvir, participar das palestras. São, sei lá, 300, não sei quantas palestras. Mais de 400 palestras. É bem intenso, então aqui tá um compilado que o Michel tem para mostrar pra gente. Agradecendo e lembrando sempre, BWA Global, nosso parceiro aqui do Aquele Podcast, é uma empresa de performance tributária. Você que é empresário, empresária, sabe que a questão tributária do seu negócio é sempre um dilema, né? A complexidade que a gente vive na questão de tributos no Brasil, e a BWA se propõe a te ajudar, a te auxiliar nesse ponto. Então, se você acredita que pode ter melhorias fiscais, melhorias contábeis, melhorias tributárias, dá um alô, a gente vai botar um QR Code aqui. Você que assiste a gente ganha uma análise de performance tributária. Você vai conseguir ali encaixar e adequar a melhor estratégia do seu negócio para pagar menos imposto e sobrar mais dinheiro no seu bolso. BWA Global, obrigado pela parceria de sempre e tamo junto. Vamos lá? Vamos nessa. Começando a falar sobre pós-NRF. Existem muitos seminários que falam sobre isso, né? Contextualizando sua feira, ela acontece desde 1911, são mais de 40 mil pessoas presentes na feira. A maior delegação é a brasileira, você escuta falar português pra caramba, são mais de 4 mil membros lá. E a gente sabe que não só aquele ambiente é um ambiente próspero para você pensar seu negócio, mas um ambiente de networking, né? A gente esteve junto lá já há 3 anos seguidos. Esse ano eu acabei indo sozinho, mas a gente sempre tem trocas muito boas. Uma curiosidade, né? Quando a gente viajou a primeira vez, chegava à noite e acharam assim, quero ir a um restaurante, quero conhecer aquele restaurante que eu conheço, que é bom, ou que eu vi. Falei, olha só, a gente veio para cá para se trabalhar. Networking. Eu não quero ir em restaurante famoso, restaurante caro, eu quero ir no happy hour que a empresa tal está convidando a gente para estar presente, porque... Da primeira vez eu até consegui conhecer alguma coisa, mas da segunda vez, esquece, era só feira pós e não conheci um restaurante. É o que a gente fala sobre intencionalidade, né? Você vai lá na intenção de se conectar, então ativamente, fica até uma dica para quem estiver indo pela primeira vez, não para Nova York, mas para a feira, que você utilize isso como uma maneira de troca. Porque a gente sabe que a nossa cadeira ela é muito solitária. As decisões que a gente toma são decisões, na grande maioria, solitárias. E quando a gente está num ambiente de troca, ela se torna uma cadeira solidária. Então, poder ouvir, poder trocar, aprender. A gente tem aqui no podcast, né, que a gente fala que aprender com nossos erros é bom, aprender com os erros dos outros é muito mais barato. Então, que a gente possa ter essa troca para ajudar na melhor tomada de decisão. Então, um outro ponto importante, a NRF só não teve uma edição presencial, que foi em 2021, no meio da pandemia do Covid-19, né? A feira foi cancelada, foi feito um evento online, mas muito diferente do que se predispôs a fazer. Mas o fato é que há 114 anos, você imagina que já passou pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, e mesmo assim é um ambiente de troca. Você pega lá o board, né? Os diretores da NRF, tem lá o presidente do Walmart, o presidente da Best Buy, da Costco. Então, de fato, os caras se atribuem, né, a fazer isso que a gente tenta trazer no podcast, que é unir o varejo de alguma maneira, é fazer com que a gente tenha essa troca entre as pessoas que tomam decisão, pensando no bem do todo. Então, a gente está lá debatendo o futuro em conjunto. Muitos painéis, gente, são patrocinados. Essa é uma crítica que a gente... Não é uma crítica, mas é um olhar estratégico, né? A gente foi, a primeira vez, falava sobre o mundo pós-Covid e o tema que mais falava era metaverso. E a gente voltou falando assim, cara, não é metaverso que vai ser relevante no Brasil. A gente brincou até, falou sobre... Primeiro que eu voltei assim, não quero ter mais filhos. O mundo não tá pronto. Não quero criar crianças para esse mundo. Eu voltei meio pirado. E o Michel voltou do tipo assim...
Cara, esquece o metaverso. Como é que é? Foca na meta, esquece o resto, porque não tem nem 5G decente ainda no Brasil, enquanto mais pensar em como a loja vai existir num mundo que não existe, com dinheiro que não existe, com uma roupa que não existe. E lá você ia nas palestras e, tipo, eu lembro de estar numa palestra e a mulher falando sobre. Qual era o nome dos avatares? É. Não, porque teve um tênis que vendeu não sei quantos milhões em não sei quantos dias e ele não poluiu. Eu falo, mas ele não existiu. Por isso que ele É não só poluiu. é só um NFT, é só online. Ele não, de fato, não poluiu, não gerou água, lixo, porque ele foi criado digitalmente. Mas então é um cuidado que a gente tem que ter. Muitos pós-NRFs trazem só inteligência artificial. Como é que você faz inteligência artificial? Inteligência artificial. O maior patrocinador foi a NVIDIA, que foi a abertura do evento. Então é óbvio que tem que agradar quem está pagando o jantar, que no final do dia é quem fez o evento acontecer. Então o olhar que a gente tem que ter lá é um olhar muito mais estratégico, porque no Brasil a gente ainda está alguns passos atrás. E hoje aqui, nesse episódio um pouquinho diferente, a gente vai falar sobre o que é relevante para o Brasil. O que a gente pode fazer de fato aqui no nosso ambiente, com todas as dificuldades ou todos os passos atrás, entre aspas, que a gente tem. É um evento que tem milhões de pessoas. Eu brinco que essa senhora pediu para tirar foto comigo lá. Não sei quem ela é, mas foi muito simpática. É uma foto clássica, todo ano ela está lá, a gente senta nas mesmas palestras e a gente brinca. Ela palestrou num evento anterior, a NRF lá em Nova York também. É sempre muito, muito legal. Botar até a tradução de quem ela é lá dentro. Mas são muitos painéis ao longo de 3 dias. E um ponto importante, a gente, quando criou esse grupo no WhatsApp, eu falei bastante sobre isso, né? O que não é dito, mas é percebido. A maioria das principais palestras do SAP Theater, que é o cenário principal, foram de mulheres acima de 40 anos, CEOs, vice-presidentes, diretoras de marketing, CMO, enfim. Isso traz para a gente esse olhar, né? Porque a gente vive nos Estados Unidos hoje com Trump, dando fim a uma agenda woke, onde Disney, McDonald's, Tesla, Facebook começam a rever suas posturas de agenda de diversidade, cargos de diversidade, políticas de diversidade, retroagindo muito nisso, né? Eu acho que é um momento cíclico, as coisas muito para a direita, depois muito para a esquerda, até que haja um equilíbrio no centro, mas isso independe da agenda woke, né? A gente fala muito sobre isso no Brasil, sobre a pirâmide etária nossa, mas a presença de mulheres acima de 40 anos falando com muita propriedade, falando sobre temas muito relevantes, tendo de fato protagonismo, é o que me realça ali o olho. Eu sempre não, né? Mas até quando nasce a Raio, esse novo comportamento, a gente vem falando muito sobre isso e trazendo pra moda, né? A gente fala que essa mulher de 50 a mais, ela era um pouco invalidada. Ela fazia 50 anos, ela já tinha que automaticamente cortar o cabelo, botar um maiô preto de preferência, nem pegar muito sol. E a gente vê que os 50 são os novos 30 na forma de consumir. E ao mesmo tempo a gente vê que é uma idade, é uma economia nova para todo mundo. Ela é nova para medicina, ela é nova para moda, para dermatologia, porque para turismo, porque tem várias coisas muito legais nesse assunto que a gente poderia falar só sobre isso, porque eu gosto muito de falar sobre isso, porque de fato assim, a gente vê que é uma nova faixa etária que está sendo muito considerada, principalmente não tem boleto de escola para pagar, faculdade. Tem outros. Eu brinco que tá chipada, tá transando, tá com a testosterona em dia. Então, e é muito legal a gente ver isso também no mercado de trabalho, mulheres CEOs se apropriando e tendo esse lugar de fala tão importante. E o Michel viu isso de perto. E o varejo americano está aprendendo a lidar com algo que para a gente é muito comum, infelizmente, que é a inflação. Você pega os preços nos Estados Unidos, eles dispararam. E não necessariamente as margens acompanharam, porque foram produtos que foram sofrendo, de fato, o efeito da inflação. Então, para eles, o que é novidade, para a gente é só mais um dia normal, como a Sharon fala no 7-1 do empresário brasileiro. Então, é uma dinâmica que a equalização de custo versus venda, eles estão entendendo, e para a gente é uma outra tradução que eu vou trazer aqui. A Sharon falou bem, nem tudo que acontece na NRF vai se tornar, de fato, verdade no varejo. Muito do que eu comentei sobre os que patrocinam e que querem vender as ferramentas e os medos e as dores, mas tudo que você vê no varejo hoje, com certeza passou em algum momento na NRF. Então, o nosso olhar é filtrar isso. E muito fala sobre a mudança do comportamento do consumidor. Mas, gente, está mudando a forma como o empresário também se comporta, né? A gente vê
uma evolução digital, fala sobre digitalização da sua empresa. E a verdade, gente, é que não existe uma organização digital. Existe uma liderança, uma governança, existe o pensamento de digitalização da sua empresa, que no final do dia são pessoas. Então, a forma como você deve digitalizar a sua companhia é trazendo cada vez mais e capacitando muito mais o seu time para que esse pensamento de digital seja cada vez mais fluente no teu negócio, que a gente também vai trazer esse olhar aqui. E é isso que a gente traz. A Sharon também fez os resumos nos anos que foram e eu trouxe esse olhar muito específico para o papel de um tradutor profissional, né? Quando você vai num evento desse em inglês, o papel do tradutor é entender o que está sendo dito, pegar as palavras-chave, conseguir traduzir, absorver e passar a mensagem principal e não literal do que está sendo visto. Então, esse resumo aqui, esse olhar, é muito mais um olhar de um tradutor simultâneo, de pegar o que é importante e relevante, filtrar no seu histórico e, de fato, passar a mensagem principal através do que já está curado. E né, trazendo para a nossa realidade, que é uma coisa que a gente sempre fala, assim, Exatamente. isso. Por mais que os Estados Unidos é essa referência muito grande no varejo, na forma de consumir, mas a gente tem formatos completamente diferentes aqui, né? Aqui a gente tem o vendedor, que atende lá, é muito mais você... ele ganha não por hora, tem a comissão. Lá você pega, tem lá seus tamanhos, se atende. Falo que aqui a gente, varejo é verdadeiro, falo que é aqui que trabalha PA, cabine, venda por WhatsApp, mas lá diz muito como as pessoas estão consumindo e como que a moda, o varejo, sim, desde exposição, sortimento, acho que tudo isso que a gente vai falar, que a gente traz para nossa realidade aqui, que tem outra forma de vender, né? É verdade. E assim, todas as palestras que você assistiu sobre pós-NRF, que NRF, como eu falei, é National Retail Federation, que a gente vai ao Big Show, é o grande acontecimento, a NRF é a federação, vai falar sobre inteligência artificial no atendimento, no back-office ou nas formas de multi-agente. Só que, sinceramente, essa é uma discussão muito lá para frente no que diz respeito ao Brasil. Eu não estou dizendo que você não deva saber o que é, conhecer o que é, procurar entender, procurar escutar. Mas o fato é que a gente ainda tem desafios sobre o vendedor cadastrar de forma correta o cliente no PDV. A gente desafia ainda multimarcas ou lojas menores a imputar todas as notas no sistema para ter um estoque atualizado. Montar um DRE que o cara consiga entender o que é custo, o que é CMV, o que é despesa, o que é margem líquida. Então, assim, é um próximo passo que a gente ainda está dando os primeiros ali, engatinhando. Você fala sobre omnicanalidade, que no meu ponto de vista não é mais tendência, é pendência. Se você não tem, você está atrasado. Tem marcas que ainda estão trabalhando e entendendo em relação a isso. Então é shit in, shit out. Se você bota besteira dentro do teu sistema ou se você não imputa dado nele, não adianta você ter a melhor inteligência artificial que a resposta não vai vir. Então, é o famoso sair do bando de dados para um banco de dados Exatamente. Sólidos e com informações pertinentes, porque é aquilo, assim, a gente vê muito isso quando a gente vai limpar a nossa base, é aniversário que está errado. Então, como é que você vai fazer? Ter a inteligência para mandar uma mensagem se aquela informação não está ali condizente, né? Contextualizando rápido, lá nos Estados Unidos, né, tem 93% das empresas já utilizam a IA generativa nos seus processos do dia a dia, ou melhorar a experiência do cliente. O que é IA generativa? É o ChatGPT, é o Copilot, são as plataformas de perguntas e respostas ali prontas, com os prompts para te dar uma melhor utilização desse básico, né? Então, você que é um empresário brasileiro, eu aconselho que você comece na estruturação da digitalização da tua companhia, indicando e convencendo e conversando com seus colaboradores para que eles utilizem essa IA generativa para o dia a dia deles. Seja refazer um e-mail, montar um contrato de locação do apartamento que ele reside, seja montar ali uma resposta de uma pergunta um pouco mais fácil, ou criar uma imagem, alguma coisa que ele consiga criar uma intimidade com essa inteligência artificial, que é o que a gente fez lá na Blumen desde o ano passado. E apesar do foco ter sido tecnologia, a gente não pode negar que mais da metade das palestras falaram sobre pessoas, time e cultura. Não existe uma empresa que não tenha pessoas, time, né, literalmente, e cultura. Então, uma cultura forte, atrelada ali a propósito da sua marca, as coisas que você faz no dia a dia. A gente fala bastante sobre isso no podcast. É um ponto muito relevante que não pode ser esquecido. E, por fim, gente, 90% das empresas americanas não estão preparadas para o próximo nível de IA ainda. Então, de fato... É o que eu brinco, né? Se alguém chegasse para você em 2011 e falasse assim, cara, compra Bitcoin. Como assim? O que é Bitcoin? Compra R$1.000 de Bitcoin, você não vai se arrepender. Porque, cara, eu vou gastar R$1.000 num negócio que eu não sei nem o que é, uma moeda
de joguinho, de virtual. Você tá maluco? Bom, se você não investiu no Bitcoin em 2011 nem 2013, pode ter certeza que o que eu estou falando agora é invista em Bitcoin em 2011, comece a entender sobre inteligência artificial e como isso vai mudar o seu negócio em 2025. Vai fundo e começa a entender, começa a dirimir ali o que é espuma, o que é de fato relevante no seu negócio, porque isso vai revolucionar o mundo daqui a pouco tempo. O marketing, como a gente conhece, né, na administração, ele tem 4 P's. Philip Kotler, que é o maior pensador de marketing contemporâneo, fala sobre produto, preço, praça e promoção. E a gente vem discutindo muito isso internamente na Blumen, onde os 4 P's se tornam 4 C's. Onde o produto ele deixa de ser o grande big show ali, o grande diferencial da sua marca e entra o cliente no centro. Essa discussão de cliente no centro já acontece há algum tempo, mas o fato é que o seu foco tem que estar no seu cliente, entender qual é a dor desse cara para que o seu produto seja o complemento dele, não o produto é o rei do negócio. Em relação a preço, a dinâmica de preço, a gente dialoga muito isso na Blumen, o olhar é no custo. A gente vive hoje um dólar que estava 6 há pouco tempo atrás, hoje 5,80. A gente tem preços de matéria-prima subindo semanalmente, a gente tem petróleo. São várias variantes, literalmente, que influenciam o custo do seu negócio. E se você não olhar custo, se você não fizer a precificação correta, pode ter certeza que o seu negócio está indo para o caminho muito errado. Então, o preço vira custo. Em relação à praça, a troca pelo C é a conveniência. Já não estou dizendo que o ponto do seu negócio não seja relevante, um bom shopping, uma boa praça de rua ou um bom ponto de fluxo de muita gente, isso de fato é. Mas você pega hoje a malinha, né, a mala que o cliente faz ou a forma de vender no WhatsApp ou via e-commerce, isso é muito mais a conveniência que você está trazendo para o seu cliente do que de fato a praça ou o local físico que você está. Então esse olhar de praça ele se torna um olhar de conveniência. E ainda mais pós-pandemia, que as pessoas se acostumaram a receber em casa, com frete super rápido, com frete barato ou de graça. É um olhar cada vez mais relevante. E por fim, promoção se torna comunicação. A gente vai falar no final aqui sobre entretenimento do cliente, porém, a gente sabe que a gente vive na era da informação, na era da comunicação e a forma como a gente vai comunicar nosso produto, nosso negócio, a importância do nosso cliente, nosso storytelling, isso de fato é o mais relevante. Então, o que é promoção de antigamente, né? Promover aquele produto ou promocionar ele via preço ou via ativação, ele se torna um viés de comunicação. Então, esses são os 4 Cs atuais do nosso varejo. E, gente, o que chega no tema principal da nossa palestra de hoje, do nosso pós-NRF, é que nós vivemos um Brasil que vive uma pandemia das bets e dos cassinos online, né? A gente sabe que isso degradou famílias e bilhões de reais foram literalmente para o ralo ou para paraísos fiscais por conta do vício das pessoas, né, nas apostas e por aí vai. E a gente fala que em tempo de tigrinho e bet só tem uma coisa que ficou clara para mim, né, nesse olhar, que a gente só vence no varejo brasileiro se tiver sorte. Então, a sorte, gente, eu acredito em sorte, nós acreditamos em sorte. Tem um filósofo lá, o Sêneca, de 4 anos antes de Cristo, ele falava isso aqui, ó. A sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Eu realmente acho que sem sorte você vai sair da tua casa, da tua empresa, vai tropeçar a rua, bater a cabeça e morrer. Sorte é algo relevante no seu dia a dia, mas a sorte com a preparação, né, buscando oportunidade, estando preparado para abraçar, é muito mais relevante. E sorte não é sorte nesse sentido da palavra, né? A sorte ela tem uma explicação que é sortimento, operação, respeito, tecnologia e entretenimento do cliente. E a gente vai destrinchar um pouquinho disso aqui. Então, sendo sorte, sortimento, operação, respeito, tecnologia e entretenimento do cliente. O primeiro, sortimento. A gente entende cada vez mais a importância de ter o sortimento como core. É a nossa discussão, é o nosso grande foco para esse ano da Blumen também de 2025, que é entender grade versus profundidade, SKU, o atacado e o varejo. A gente sabe que um varejo não quebra por não ter venda, ele quebra por fluxo de caixa e estoque. Então, a parte do sortimento é algo muito importante, é você ter o produto certo, na hora certa, na loja certa, para o cliente certo. Eu acho que quem não sabe assim, o que é sortimento, fala que é mix, é quantidade de produto, independente de quem é varejo ou não. Eu falo que assim, sortimento é como se fosse assim, trazendo pro nosso negócio, a coleção. São quantos SKUs, o mix, quantas peças de roupas que a gente vai ter. E dentro daquilo, é onde que entra a inteligência, muito de saber, cara, dentro daquele mix, você tem 100 peças, cara, mas
30% é onde que gira rápido e aqueles 70% é o mais devagar. Então você tem que fazer análise para jogar isso pro que mais vende e melhorar cada vez. Melhorar o sortimento, você acerta, digamos, mais no que o seu cliente quer. Eu acho que isso vai para tudo, né? Isso funciona para restaurante, para dermatologia, farmácia, como você... para tudo. Então eu acho que o sortimento é muito como que você vai diluir de forma inteligente para aquilo se gerar mais, desde praticidade, fluxo de caixa, dinheiro e... organização de estoque e tudo mais. Exato. Então, e no meu ponto de vista, a inteligência artificial, nesse primeiro momento, ela serve muito para esse ponto, né? Da porta para dentro, no back-office, onde você vai conseguir, hoje já tem algumas plataformas no Brasil que conseguem fazer essa melhoria operacional, então o grande foco de IA seria para sortimento. Omnicanalidade, como eu falei, não é tendência, é pendência. A gente tem já desde 2020, 2021, todas as lojas plugadas. Então a gente tem que ter a inteligência de saber que o cliente, né, o tempo é a moeda mais valiosa do mundo. Que é a conveniência também, né? E as pessoas cada vez mais querem o produto mais rápido, o produto na mão delas. Elas pagam eventualmente um frete até maior, mais caro para ter esse produto mais rápido. E se você tem um sortimento cada vez mais inteligente nas lojas certas, baseados na IA, então eu sei que o produto tal vende mais na loja 1. Eu tenho que ter um sortimento maior aqui e menor na loja 2. Por aí vai. Então tem vários entendimentos quanto ao sortimento. E a gente vive num mundo onde na Shein hoje só 20% dos produtos que estão na plataforma eles existem de verdade no mundo. Depois que você compra aquele produto, aí o chinês vai produzir. E é uma competição, eu diria, desleal, né? A gente fala muito sobre isso aqui. Esses marketplaces chineses, que hoje até tem uma taxa que ainda é baixa, a taxação que eles são feitos, eles geram riqueza na China, desemprego no Brasil e lixo no mundo. Então isso é um olhar que infelizmente não tem como competir contra eles, mas tem como a gente ter o diferencial da nossa marca, do storytelling, da forma como a gente vai comunicar com o nosso cliente. Então, na parte de sortimento, cada vez mais a importância de ter um sortimento inteligente do seu negócio. Na parte de operação, gente, é como a gente estava falando inicialmente. Entender seus números não é mais um diferencial, é uma condição sine qua non para você estar no Brasil existindo dentro do varejo. Então você tem que saber margem de contribuição, tem que saber seu DRE, tem que saber custo total de ocupação do teu negócio, se aquela loja está se pagando ou não está se pagando. Ah, mas o imóvel é próprio, você tem que alocar lá o valor de aluguel. É muito comum, assim, às vezes o varejista fala, mas essa loja, o imóvel é meu e está dando 10 mil de resultado por mês. Mas o aluguel dela era 20. Ou os mesmos 10 sem ter nenhum risco, sem ter dor de cabeça. Então, assim, não existe mais o varejo. A gente já viveu uma era da abundância, a gente viveu um varejo da década de 80, de 90, onde era tudo muito diferente, para não entrar nos pormenores, a gente falou sobre isso, né, no episódio da BWA. Mas o fato é que a gente tem que ter cada vez mais a operação na palma da nossa mão. Ah, mas eu não sou tão bom assim, cara. Vai procurar entender. A gente tem, hoje, BPO financeiro, custa R$2.000 por mês, R$1.500 por mês. Ele faz isso para você, ele organiza a sua vida financeira. Então, esse é um olhar que não dá para ser amador. Por isso, 80% das empresas no Brasil fecham e até 3 anos, porque não tem o olhar na operação. Às vezes o cara é muito criativo, ou ele é muito bom na parte só da venda e ele não sabe se o negócio está dando realmente resultado. O outro ponto é grande missão do líder, na visão da NRF, na visão do Magic Johnson, na visão dos grandes líderes que lá tiveram, contratar, reter e motivar os colaboradores certos. A gente sabe que o mercado é competitivo, a gente sabe hoje a complexidade dessa geração Z no mercado de trabalho, mas a gente entende que o papel do líder é esse. Você tem que contratar bem, você tem que reter bem, você tem que motivar esse cara diariamente para que ele entenda que a sua operação é relevante e ele ser uma peça-chave nesse crescimento. A gente fala isso lá dentro, né, que a gente quer crescer com todo mundo e parece utopia quem olha de fora. Ah, mas toda empresa fala isso. Mas a forma como a gente consegue executar e lá a gente dá troféu por tempo de casa e várias ações e se preocupa de fato com o colaborador, né? Isso de fato é muito relevante. Eu acho que assim, das duas NRFs que eu fui, essa eu não fui, mas assim, como que no fim do dia pode ter tecnologia, pode falar de tudo, mas como que o fator humano ele é essencial, assim, que a gente percebe que na primeira NRF que eu fui, muito me marcou falando que na anterior a que eu fui, tinha falado muito que o varejo físico ia acabar, que o varejo físico ia acabar, e você vê que, tipo, não, assim, voltou numa outra narrativa que pessoas querem pessoas, e essa troca, então acho que tudo passa por aí, desde a porta para dentro de uma empresa, nós como líderes, de incentivar, quando você vai falar uma das linhas principais, a gente vai falar do entretenimento, porque no final a gente está vendendo para pessoas, né? Tudo gira em torno de pessoas. É isso.
E a gente entra falando sobre pessoas na parte de respeito. Nós vivemos esse ano, os últimos anos, uma bipolarização intensa do mundo. É esquerda contra direita, é Biden contra Kamala, contra Trump, 51-49, Bolsonaro contra Lula, 51-49, discussões de Israel e Hamas dividindo o mundo, Rússia e Ucrânia, futebol, religião. São diversos temas hoje aflorados pela mídia social, pelo celular, né? Porque se você tem um tipo de pensamento, você é inundado de pessoas e pensamentos que corroboram com aquilo, e transformando e demonizando o outro lado como se fossem as piores pessoas do mundo. E a gente vê isso, relações familiares, relações de emprego, relações empresariais sendo desfeitas, degradadas, rompidas, finalizadas por conta dessa bipolarização, aonde muito falta, no fundo, é o respeito. E a gente entende também, gente, que o nosso colaborador pode ter, de fato, opiniões contrárias à nossa, como a gente tem na nossa empresa, né? E a gente fala que CNPJ não tem time, CNPJ não tem religião, CNPJ não tem partido político. A gente tem que estar jogando pelo aquilo que a gente veste a camisa ou que a gente tatua na pele, né? No meu ponto de vista, é ruim ou ignorância você tomar partidos, a não ser que você seja Luciano Hang ou Magalu ou alguém que vai ali peitar com muita força a tua opinião. Eu acredito muito que você tem que ser o seu time, é o seu CNPJ. Então, se o cliente entrou na loja e ele é Flamengo e você é outro time que não Flamengo, fale sobre o Flamengo, entenda a dor que esse cara tá precisando resolver naquela questão. A gente fala muito sobre o fator psicológico, né? Na venda, a compra, a transação financeira é o último item. Normalmente, esse cliente que está indo na loja física, e é o papel da loja física, ele está indo para resolver outras dores. Ele quer encontrar pessoas, ele quer falar... Essa cliente, né, ela quer falar sobre a viagem que ela vai fazer, sobre o marido dela que arrumou um emprego novo, sobre o filho que passou no colégio. A função da vendedora... É muito mais emocional, né? É se vestir, se sentir linda, se sentir incrível. Então a gente entende também muito esse lugar de também ser uma associação de um ambiente tranquilo, um ambiente bom, um lugar que a gente está ali para realizar e que aquela pessoa que entrou na loja saia de lá não estressada, que ela foi mal atendida, vindo de um vendedor que já está nesse estresse. Pelo contrário, esse é um lugar que a gente vai sair melhor do que entrou. A gente fala, né? O vendedor, ele é psicólogo, ele é psiquiatra, ele é amigo, ele até abre mapa astral, como a gente tem um caso de um colaborador nosso que faz mapa astral das clientes na loja. Então, assim, é um ponto de atenção, né, nas questões psicológicas que os nossos consumidores vivem, e não é só com o nosso consumidor, mas a sociedade como um todo, né? Na NRF a gente viu o dado que mais de 50% da geração Z americana já tem diagnosticado alguma questão psíquica. Então a gente está vivendo uma sociedade doente, ansiosa, e o mecanismo da compra ou da visita à loja é muito dessa cura também. Então a gente fala que lá na Blumente vive o momento da PQP, que é pessoas que querem pessoas. Então estar disponível para ouvir, uma escuta ativa, é um dos pilares também dessa construção, onde o respeito é o que norteia. E por fim, nesse primeiro tópico, né, nesse tópico do respeito, na verdade, a gente vive muito do primeiro emprego. Aquela colaboradora que quer trabalhar para pagar o iPhone, ou quer pagar o colégio, a faculdade, quer ajudar aí dentro de casa. E a gente vive, como eu falei anteriormente, uma sociedade viciada nos jogos, nas apostas. E a gente fala assim, mas a minha equipe é só de mulher. Mais de 55% das pessoas que apostam no Brasil são mulheres. E a gente tem diversos casos internamente na empresa de pessoas que estão vivendo dilemas ali por conta disso. Então é quase que uma função social a gente mostrar grupos de apoio, grupos de jogadores anônimos que possam de alguma maneira auxiliar nesse ponto aí crítico que a gente vive na sociedade. O T de tecnologia, e essa imagem aqui que está aparecendo na tela, ela é a síntese desse tópico, né? A gente fala sobre duas principais dores que você tem que ter em relação a IA, que é ou você tem fome de IA e tecnologia, ou você tem FOMO de IA. FOMO do inglês é Fear of Missing Out. É você estar achando que está perdendo alguma coisa, você está por fora. Eu sinto isso. E essa é uma sensação que por vezes pode ser um gatilho para que você busque
né, intuitivamente e ativamente essa informação, mas também pode te distrair. Porque a IA, como eu estava comentando, ela tem diversas faces. Desde agente, multi-agente, digital twins, back-office, front-end, aonde você vai de fato atuar com ela. Mas o fato é que, no meu olhar, você tem que ter fome de IA. Né? Onde você vai buscar aonde o seu negócio vai ter resultado na última linha com aquela tecnologia. Porque o que a gente mais vê, gente, é o que a gente fala aqui. Você não tem que ser o mais rápido, você tem que ter o mais constante. O que vai ganhar uma maratona não é o cara que corre num pace maior no primeiro sprint. É o cara que mantém aquele pace ao longo do tempo. Então, a cultura de digitalização da companhia, do seu negócio, tem que ser de longo prazo. Não adianta você contratar um baita sistema que um cara vai saber mexer. Porque a tendência é que esse projeto não vá para frente é muito grande, uma vez que esse cara saia ou que o resto das empresas não comprem. A primeira palestra da NRF, que foi a VP da NVIDIA, falou assim, eu vou perder, o colaborador vai perder o emprego para um robô, para IA? E ela foi taxativa em dizer que não. Essa colaboradora não vai perder o emprego para o robô. E eu acrescento, ainda não vai. Mas ela vai perder o emprego para um colaborador que entende de IA. Então, assim, eu sou um funcionário de uma empresa e está começando a falar sobre IA, ou eu entendo que IA vai ser relevante e tem que entender isso, começa a entender, começa a buscar um curso, começa a baixar um aplicativo, começa a entender ali onde é que esse negócio vai poder mudar o jogo, porque se eu não entender, o meu concorrente, o meu funcionário, o meu colaborador que está do meu lado vai aprender e vai tomar o meu emprego. Então, esse é um olhar estratégico, é onde é fome de IA e não fomo de IA. Não existe, o Paulo Passos, que é o CEO da CIA e esteve com a gente lá na feira, falou algo que para mim é muito relevante. Não existe gestor de tecnologia que não entenda de negócios e não existe gestor de negócios que não entenda de tecnologia. Não existe aquela cadeira do CEO que fala assim, isso é o cara do TI que vai resolver, que vai entender. Você tem que entender que os principais temas têm que ser debatidos com você. E você tem que entender pelo menos o básico ou a forma como aquele assunto vai ser digerido e diluído dentro da tua companhia. Então, ao mesmo tempo que o diretor de TI não adianta trazer um resultado mirabolante de uma interface nova. Se a conta não fechar. Se a conta não for fechar na última linha. Muito bem, é exatamente isso. Então, como a gente trouxe o viés para Blumen, começa pelo básico. Coloca o chat GPT para rodar internamente, coloca as pessoas para entenderem a relevância, para você fazer ali prompts e tudo mais, porque a gente vive na era da informação. E tem mais que vencer importante, essa barreira que você falou, que é das pessoas ao entorno vestirem, quererem. Eu sinto muito isso. Eu vejo um mar de possibilidade, principalmente... É isso, eu estou falando de desenvolvimento de coleção. Eu estou em outro lugar que eu já vejo possibilidade que economizaria tempo, desenvolvimento, ficha técnica. Falo, caraca, a gente está em pleno 2025, como é que ainda tem que ficar fazendo isso? Eu vejo que tem ferramenta, mas ainda há um desinteresse ou uma dificuldade em aderir a essas coisas. E assim, existe uma máxima que você trouxe na semana retrasada num fato que aconteceu, que é as pessoas fazem o que sempre foi feito. E às vezes não estão atentas para essa solução. Você falou, estava tendo um assunto sendo discutido. Tem que contratar alguém para fazer a limpeza da edição das fotos. Peraí, abriu o aplicativo, que custa $10, botou a foto, apertou 3 botões e resolveu. Foi exatamente assim. Eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui. E eu nem sei fazer isso. E fiz rápido. Eu falei, cara, isso não é mais um problema. Já tem a ferramenta aqui que faz. Não precisa fazer disso problematizar que isso vai perder tempo ou prazo. Que aí eu mostrei, assim. Mas é isso, é muito o que o Michel falou. Olha que eu nem sou a pessoa da tecnologia, eu me esforço, assim. Mas o fato de eu estar ali como uma líder e mostrando, cara, eu fiz isso aqui em 3 segundos na frente da pessoa. Eu falei assim, cara, isso não é mais uma desculpa pra mim. Então eu tenho certeza que isso vai voltar de outra forma como uma solução e não mais como um problema, porque como exemplo já veio esse gatilho, essa sacada da pessoa entender que agora com isso já não vai mais me enrolar. Exatamente. Não, o gestor de negócio tem que entender de tecnologia, por mais básico que seja. É o caminho que os negócios vão evoluir. E por fim, nesse tema de tecnologia, é um tema que para mim foi o mais interessante, é o que vai de fato mudar a forma como os negócios vão acontecer, que se chama Digital Twin. É papo para outro podcast, é papo para outra hora, mas um breve resumo do resumo
Você vai criar um ambiente de teste de forma online, onde você vai botar todas as informações ali, seja um CD, seja uma população, seja uma amostragem de um produto, e você vai rodar várias interfaces ali dentro, testando ele, testando imagem, criativo, arte, divulgação, usabilidade, e depois de milhões de tentativas ali, ele vai te dar a melhor alternativa, a melhor resolução para que você de fato invista dinheiro. Então, nos Estados Unidos, né, tem uma máxima das startups que é get out of the garage. Saia da garagem para você testar, validar o teu produto, o teu serviço, validar a tua startup e depois você volta para captar investimento. Isso retroagiu para get in the garage. Volta para a garagem, testa isso, modela isso, cria esse digital twin, mostra lá quais são as variáveis que vão acontecer com machine learning para você botar a máquina para rodar, para aí sim depois você trazer o investimento para o negócio acontecer com muito mais certeza, onde a taxa de assertividade vai ser 80%, 90%, você vai estar investindo dinheiro, né? O investidor vai estar botando dinheiro em algo que de fato vai acontecer. E a última da sorte, a última é entretenimento do cliente. É um termo que eu nunca tinha escutado. A gente fala sobre encantamento do cliente, sobre fidelização de cliente, sobre você ter o cliente no centro, mas entretenimento do cliente, que é o entertainment lá, o retainment, que é o retail com entertainment, varejo com entretenimento. Quando eu ouvi essa palavra, eu falei, cara, isso aqui faz muito sentido. A gente vive na era da informação, né? Eu estava falando sobre as respostas estão na mão de todo mundo. Mais importante que a resposta é a pergunta, saber perguntar. E a gente fala, por exemplo, sobre... A gente estava assistindo o Jornal Nacional, que eu não fazia há muitos anos. Eu falei, cara, o Jornal Nacional é um compilado de notícia velha, né? A gente tem ali o mundo acontecendo na palma da nossa mão e a notícia chega de uma forma de entretenimento. A gente, antes de começar o podcast, estava assim, tal medicação eu queria buscar um termo técnico, mas eu não botei no Google, eu fui procurar no TikTok porque vem de uma forma descontraída, sem um viés científico, e vem no viés de um consumidor. Então a gente está buscando cada vez mais entretenimento. Então como é que a sua marca, como é que o seu negócio está fazendo de uma forma intuitiva o entretenimento do cliente? Essa imagem que está aqui é um resumo um pouco disso, né? Que é a forma como as pessoas vivem esse entretenimento, que pode ser via uma loja física, que é a analogia da imagem aqui, ou via dentro de casa, dentro do e-commerce. O fato é que seu e-commerce não pode ser replicação da sua loja física. A gente vive hoje o e-commerce de preço, o sortimento imenso, produto pra caramba, desconto, cashback, CRMs. Porém, a loja física tem que ser, como está aqui, uma fogueira, né? A loja é como uma fogueira, onde você tem que atrair, aquecer e reter esse cliente perto de você. Então, esse é um projeto para esse ano da Blumen. A gente vai começar a reformar nossos pontos de venda. A gente contratou um arquiteto que está trazendo uma modelagem toda nova, uma apresentação nova, um layout novo. Vai ter na entrada o biquíni de lacinho, fazendo uma referência à nossa história. Vai ter os nossos provadores com um espaço para TikTok, para Instagram, para que essa influenciadora possa ir lá, influenciadora ou não, né? Possa ir lá gravar um vídeo bonito, fazer uma live shop dela dentro da nossa loja. Então, assim, é muito um olhar desse novo varejo, como o Sharon trouxe, né? Mataram o varejo, enterraram o varejo, ressuscitaram o varejo, botaram na UTI, na CTI, trouxeram para o hospital e estão botando o varejo físico no centro. Mas acho que é o que a gente foi muito falado outra vez, assim, que as pessoas não precisam mais ir à loja, por conveniência ou não, mas é o querer ir à loja. Então, acho que é isso que é muito importante quando a gente está numa NRF, visitar as lojas, principalmente porque lá não tem esse quesito das pessoas atendendo. Então, é entretenimento o tempo todo na loja, assim. São a forma com que você procura o produto, como você vê, como você se veste. As cabines se tornam verdadeiras experiências, e não só por influenciadores, mas para você usar aquele lugar para gerar conteúdo e fazer conteúdo, se conectar com a marca, saber de ser um lugar instagramável, lojas que já tem um próprio estúdio dentro para você já gerar conteúdo. Então, acho que isso, quando você faz essas visitações e vê que entende que é isso, as pessoas não precisam mais ir à loja, comprar, entrar só para comprar um negócio e sair, como se foi falado do varejo ser uma continuidade da experiência do online, e de quererem, que eu acho que é onde que a gente mais tem que entender que a gente quer que o nosso cliente esteja lá do lado do show, né? Sentindo aquela energia, vibrando, e não só na tela, que também na tela a gente também como marca tem que entreter, não é só produto roletando e mostrando preço, liquidação, porque isso, não é mais a promoção, é a comunicação, não é mais o produto, é o cliente. Então acaba que você vê isso muito claro, que às vezes mostrar o produto é quase que a coisa menos importante, é você conectar com o cliente, é você entreter
e tá ali como marca se posicionando, né? Não, a gente tem lá nos Estados Unidos algo que ainda não chegou no Brasil, que é o TikTok Shop. É você comprar dentro da plataforma. Então você está ali. Um termo muito falado lá é no friction, sem fricção. A geração Z já não consegue distinguir o que é online e físico, né? Por exemplo, ela gasta R$100 ou $100 numa skin, num avatar, num foguinho, numa roupinha do boneco, e ela gasta R$100 numa camisa ou num boné ou numa roupa, sem distinguir o que é real ou não, né? Isso aqui é físico ou isso aqui é digital. Para ela é tudo uma coisa só. É o mundo digital que a gente vive, onde as coisas se entretêm. E o no friction, que é o varejo sem fricção, é isso. Você está plugado numa plataforma onde seu cartão já está registrado lá, seus dados já estão registrados lá, cada vez mais conectados. Você está vendo um produto, do produto você entrou numa loja sem perceber que está na loja, ou no Pinterest, você já caiu num site, no e-commerce, e você gostou daquele produto, você comprou ele chega na sua casa através dos correios, ou enfim, da logística que entrega lá, você não percebe a transação acontecendo. É algo muito fluido, você não tem ruptura, é de fato no friction. No Brasil ainda não tem o TikTok Shop, e vai chegar logo em breve. Já funciona bem. É. Você viraliza uma parada lá, você não acha mais. Exatamente. E aí quando você vai entender, é isso, viralizou no TikTok. Então... E a gente tem outro ponto que cada vez mais é forte no mundo. Na China é um fenômeno, que são as live shops. E nos Estados Unidos já vem acontecendo bastante. Que eu acredito que no Brasil, quem se faz com propriedade ou são empresas muito grandes ou são empresas muito pequenas, né? Que é aquele... A gente fala que a gente está num limbo hoje. Que é a nossa dor na Blumen. A gente não é grande para contratar uma baita influenciadora com uma equipe de filmagem caríssima para fazer uma live de 3, 5, 10 horas, como foi a Black Friday, exemplo da Casas Bahia, fez algo assim, com influenciadora gigante, todos os dias de live. E a gente não é pequeno para ligar um tripé com uma câmera e faz um negócio meio mais ou menos, que as pessoas falam assim, cara, por que a Blumen está fazendo isso? Então a gente fica num limbo ali, que esse ano a gente vai acabar, é um dos pontos também que a gente trouxe como grande target para esse ano. Né? A nossa meta é investir nisso, é fazer live shop acontecer mensalmente. Vocês vão me ver lá. A Sharon estará lá estrelando nossas live shops com geração Z, com geração Alpha, com pessoas mais velhas, enfim, vai ser bem legal o nosso projeto. Porque é isso. O dia que o TikTok Shop nascer de fato no Brasil, não adianta você querer correr atrás do prejuízo. É como comprar Bitcoin em 2011 e ter inteligência artificial em 2030. A gente está entendendo que isso é relevante no mundo e que a gente está começando a dar o primeiro passo hoje para que quando de fato aconteça a gente já esteja lá dentro. E, gente, a gente vive na era dos marketplaces da China. Você não concorre mais como concorria antigamente com varejo do lado ou por nicho, né? Eu tenho uma loja de brigadeiro, eu concorro com uma loja de doces. Não. A gente está concorrendo com a atenção de 15 segundos que as pessoas têm de olhar uma influenciadora, já passou para o lado é outra influenciadora, depois tem uma notícia e ela está sendo consumida pelo seu celular. A gente sabe que cada vez mais nosso concorrente está no mundo como um todo, aonde preza o storytelling. É você contar a sua história. Todo mundo tem uma história para contar e óbvio que a nossa história é sempre a mais incrível porque é a nossa história. Mas no caso da Blumen, a gente cada vez mais reforça valores de família, a nossa questão de ser o inventor do biquíni de lacinho, de ser o inventor do sungão, de trazer o DNA da praia, o lifestyle carioca para nosso produto, para o nosso cliente. Então, nosso posicionamento de marca, tudo isso compõe storytelling que a gente cada vez mais conta, porque a gente vive hoje nesse mundo da ansiedade, da urgência e das informações rasas. Quando você tem de fato uma história para contar, e eu convido quem tem histórias reais de verdade para contar, que contem, que façam esse conteúdo. E existe uma máxima, né, que para cada plateia é uma noite de estreia. Não adianta você falar assim, mas todo mundo já sabe que a Blumen inventou o biquíni de lacinho. Não é distante eu perceber e conversar com pessoas assim, caramba, não sabia disso. Então, na nossa cabeça, várias vezes a gente acha, todo mundo já sabe. E aí, quando você vai ver, tem muita informação legal, tem muita história para contar, que você pode estar deixando na mesa ali dinheiro, informação, conteúdo e entretenimento do cliente por conta desse achismo de que todo mundo já viu. Eu acho que é isso. O varejo tem que aprender a contar as histórias, mesmo que de formas repetidas, mas de uma nova forma, né? Eu acho que é muito o que o Michel falou, assim, a Blumen concorria com a loja do lado, né, com a outra marca de biquíni do shopping, e aí vem as multimarcas, aí vem o e-commerce, que você passa a concorrer com lojas que você tá no Rio, você tá no Amapá, mas você tá dividindo aquela atenção do cliente, e hoje a gente tem mais do que isso, a gente tem
a atenção por si só, da onde vai, não adianta você botar um anúncio e se perder e contar uma história, por mais bem contada que ela seja, tá sendo muito rápido. Então a gente tem que falar e repetir. E eu acho que é a nova forma de contar essa história para essa geração Z, que por mais que sejam, eu falo que são uma geração que tem de ter um propósito por trás, ter precisar de um storytelling, mas ao mesmo tempo parece que há um desinteresse. Se você não ganhar naqueles 3 segundos, você perde aquela atenção. Então, é de fato um reforço que a gente, como marca, que eu falo que assim, foi a época que a Blumen era uma marca de moda, né? Hoje a gente tem que ser agência, a gente tem que saber se comunicar, gerar conteúdo, é muito mais, mas é muito importante. Produção, financeiro, contábil, Tem que estar hypado, tem que estar ligado nas trends que estão acontecendo, então quase que é isso, o produto e moda virou só um pedaço quase não tão importante quanto todo o resto, porque sem isso e o resto, ninguém sabe, ninguém vê. A gente teve um caso recente do TikTok nosso que viralizou, que no mesmo dia a gente convidou as meninas, no dia seguinte levou na loja, fez o vídeo, bateu 4, 5 milhões de views, o seu vídeo bateu quase 1 milhão de views, pela urgência daquele conteúdo naquele momento. Se passasse 3 dias... Já gerou outra trend, já virou outro assunto, já mudou. Que eu acho que as marcas nativas digitais ou as marcas que nasceram nesse tempo sabem ter mais agilidade para agir assim. A gente foi rápido, mas é isso, tudo na moda é muito devagar. Assim, é um planejamento, porque a gente tá fazendo uma coleção, é isso. Eu comecei o verão 27, eu entreguei o verão 25, vai ser vendido para multimarca. Então, assim, a gente já viu essa coleção quando isso entra. Então, acho que essa velocidade que as coisas estão acontecendo é o grande diferencial, é onde que as marcas de moda mais consagradas, mais tempos de mercado, têm que ganhar essa agilidade de pegar o celular e fazer, porque senão passa, e quando passa, passou, assim. E aquele pequeno varejista, aquela pequena multimarca que nos assiste aqui, né? Eu digo, vocês têm um ouro na mão que por vezes vocês não exploram, que é a questão do live shop, que é a questão do influenciador ali da própria loja, do dono da loja, ser o influenciador da loja, né? Meter a cara. De ter informação muito ali também, Isso é a questão do CRM, né? Ele conhece de fato aquele cliente, ele sabe que a dona Joana, casada com o seu Pedro, tem um filho e compra sempre aquele maiô tamanho P que ela já compra destinado. Esse CRM que a gente, como marca grande, quebra a cabeça para tentar entender, clusterizar, hiperpersonalizar, que são os temas que a gente está começando a falar, né? Essa semana a gente vai começar a usar o CRM com inteligência artificial para clusterização de cliente, hiperpersonalização, mas a multimarca tem esse diferencial. E eu aconselho que ele coloque a cara, porque uma live minha live teve 15 pessoas, 20 pessoas. Aí a minha pergunta é, qual foi a última vez que a sua loja teve 15 pessoas ao mesmo tempo dentro dela? Primeiro, que pode nem caber, a maioria não cabe. E segundo, você não teria equipe para atender. E o terceiro se das 15 pessoas, 30% se tornarem conversão, você tem aí quase 4, 5 pessoas que vão estar comprando um produto que você não estaria vendendo se não estivesse fazendo. Então esse é um ponto. E para finalizar, a parte de entretenimento do cliente não é algo que estava no NRF, mas a gente fala bastante, a Sharon já trouxe esse assunto hoje, que é a economia prateada. É esse olhar que a gente tem que ter para essa geração, para esse público acima de 50 anos, por isso a economia prateada do cabelo branco, que detém hoje mais de 40% da renda familiar brasileira. Como a Sharon mencionou, já pagou o colégio das crianças, já pagou a faculdade, já comprou o carro lá quando fez 18 anos, já tem ali a sua independência literalmente para poder escolher a melhor opção para gastar o seu dinheiro com você mesmo. Muitos estão se separando, estão indo para outro casamento, estão vivendo uma vida que por vezes aquela visão de antigamente, uma senhorinha de 60 anos. Hoje em dia, meu irmão, com 60 anos, está viajando, está curtindo, está tomando Aperol, Spritz, está viajando, enfim, está vivendo a vida e não está sendo ainda representada, nem está tendo atenção do varejo brasileiro. É um gatilho que a gente vem falando bastante internamente e é um convite para você conhecer um pouco mais sobre isso. Então, grande resumo é esse, né? O varejo está passando por essa revolução impulsionada por tecnologia e comportamento do consumidor e comportamento do empresário. E as empresas que se adaptarem a isso, entenderem a relevância e investirem na experiência, no entretenimento do cliente, vão ser cada vez mais competitivos. No final do dia, gente, é pessoa, processo, tecnologia. O segredo da companhia está em pessoas, processos e tecnologia. E o seu sucesso só depende de você e de muita sorte. Sortimento, operação, respeito, tecnologia e entretenimento do cliente. Esse foi um episódio diferente. Foi.
mas também eu acho que é um modelo que a galera vai curtir. Você que chegou até aqui, essa apresentação, por vezes eu falei, olhei para baixo, a apresentação aconteceu aqui, vai estar disponível. Manda um alô pra gente no Instagram. Você que está no YouTube, vai Acho que lá no consegue Instagram. botar o link na descrição do YouTube. Mas faz um call to action, bota uma galera para se exercitar também. Vamos lá falar com a gente, criar esse ambiente de troca, de comunicação, para que a gente possa te mandar esse slide, entender que se você curtiu, se foi relevante. Não esquece de ativar o sininho, curtir o nosso episódio. Toda terça-feira tem episódio novo no nosso canal. E se você chegou até aqui, tem desconto na Blumen. Tem 10% de desconto, tem o nosso QR Code que eu vou botar aqui na tela. Só botar também o cupom, que é aquele podcast. Muito obrigado pela presença de vocês. Até semana que vem. Grande abraço. Valeu!